Graças a Deus, mais uma vez, é um prazer, uma satisfação estar reunido com todos vocês aqui no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra que temos aqui diariamente no nosso canal. Muito bem, e antes, como sempre nós fazemos no começo dos nossos vídeos, nós pedimos para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de dar o like e também compartilhar e divulgar os nossos conteúdos, tá bom? Que Deus nos ajude. Muito bem, vamos continuar dentro daquele assunto que vemos trazendo. Esse parece que vai ser o sexto assunto sobre o tema angiologia, estudo dos anjos. E nós vamos aqui ler o capítulo 8 de Apocalipse, versículo de número 13. Apocalipse capítulo 8, versículo de número 13. Apocalipse 8, 13, que diz assim as Escrituras Sagradas. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. Deixa eu repetir mais uma vez essa escritura. Olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. Muito bem. Então, baseado nessa escritura, o nosso assunto hoje é o anjo das guerras. O anjo das guerras. Esse é o nosso tema da nossa humilde palestra do nosso vídeo de hoje. Os anjos da guerra. O anjo das guerras. De acordo, irmão, com essa escritura que nós lemos, Apocalipse capítulo 8, verso 13, fala dos anjos dos três ais. O anjo dos três ais. Jesus, na sua primeira vinda, preste bem atenção, Jesus, na sua primeira vinda, também usou esses ai. Estes ai. Isso é capítulo 23 de Mateus, versos 13 ao 29. Vamos ler essa escritura de Mateus 23. Mateus capítulo 23. Onde Jesus usou esses três ais que esse anjo das guerras, também usa. Mateus capítulo 23, versículo... Vamos ler alguns versículos. Versículo 13, diz assim de Mateus 23. Olha, isso aqui é Jesus falando. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrates, pois que fecha aos homens o reino dos céus, e nem vos entrai, e nem deixa entrar os que estão entrando. Olha aí, Jesus usando esse ai contra os escribas e os fariseus. Quem é esses escribas e fariseu? São os religiosos do seu dia. E esse anjo das guerras também usa essa mesma expressão, esses três ai. E Jesus continua ainda dizendo: Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrates, pois que devorai as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Olha, Jesus falando aí desses ai. Você veja que esse anjo das guerras, do Apocalipse capítulo 8, verso 13, que usa esses ai, na primeira vinda de Jesus, ele também usou esse ai. E ele ainda continua dizendo aqui no versículo 16: Ai de vós, condutores cegos, pois dizei, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jura pelo ouro do templo, esse é devedor. Tá vendo aí? Agora aqui, ó, no versículo 23 de Mateus 23, Jesus diz assim, ó: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócratas,
pois que dais os dízimos dos... Olha aqui, isso aqui é muito forte, irmão. Muitos usam essa escritura para provar que Jesus falou contra o dízimo. Não, mas Jesus não está falando contra o dízimo. Jesus está falando da maneira que as pessoas estavam usando isso. Olha o que Jesus disse. Ai de vós, escriba e fariseu. Quando Jesus se refere aos escribas e os fariseus, ele está falando dos religiosos daqueles dias. E o anjo das guerras também usa esses três ais. Isso é interessante, preste bem atenção. Veja o que Jesus disse. Ai de vós, escriba e fariseus, hipócritas, pois que dais os dízimos das hortelã, do entro e do cominho, e desprezai os mais importantes da lei. Quer dizer, eles dizimavam, forçavam o povo a dizimar, mas as coisas mais importantes, o que eles faziam? Desprezavam. Isso é o que Jesus está dizendo. Olha, vamos repetir aqui. Ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo do hortelã, do entro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei. O que é o mais importante da lei? Ele diz assim, ó, juízo, misericórdia e fé. Aí ele diz assim, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Quer dizer, ele está dizendo, tudo bem, vocês devem ser dizimistas, mas as coisas mais importantes, vocês não podem esquecer. Mas o problema é que tantos fariseus daquele tempo, da primeira vinda de Cristo, faziam, como hoje. Os fariseus, os religiosos, os líderes religiosos do nosso tempo, estão fazendo na segunda vinda. Eles esquecem de ensinar as coisas mais importantes para as pessoas, mas o dízimo ele não esquece não. Ele não quer saber que você é um bom pai, que você é um bom esposo, que você é um bom filho, que você é um bom marido, que você é fiel para sua esposa, que você, sabe, vive em paz com seus... Ele não quer saber disso não, ele quer saber do seu dinheiro. Quando você está dizimando, ele não está não, ele... Mas que você deixar de dizimar, ele não procura saber o que aconteceu com você, meu irmão, o que está acontecendo com você. Não, ele não quer procurar saber disso não, ele faz o quê? A mesma coisa que os religiosos faziam no tempo de Jesus, na primeira vinda. Os religiosos dos nossos dias estão fazendo a mesma coisa. E Jesus continua aqui no versículo 26. Ai de vós, escriba e fariseu. Esse ai, irmão, esse ai. O que é que esse ai representa? Esse ai representa tanto juízo como castigo. Esse ai representa tanto juízo como castigo. E você veja que Jesus usa isso para falar contra os religiosos do seu dia. Não é para todo mundo, não. Ele não usa esse ai para a prostituta, ele não usa esse ai para o ladrão, não. Ele usa esse ai para os líderes religiosos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapinas e de iniquidade. Quer dizer, por fora, ali ó, boa aparência, mas por dentro está cheio de iniquidade. O que é iniquidade? Hein? Iniquidade. O profeta nos ensinou que iniquidade é saber que está errado, mas continua fazendo. Pastores com 3, 4 caras. Eu estou falando de pastores da mensagem. Eu não estou falando aqui de pastor da Assembleia de Deus, nem da Batista, nem da Unidade. Não. Eu estou falando dos pastores da mensagem. Com 3, 4 casamentos. Certo? Pastores que traíram as suas esposas, mas estão no altar, ministrando. Tá vendo aí? É o que Jesus está dizendo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapinas e de iniquidade. Então aí está. Esse anjo das guerras que anuncia esse ais,
e ai representa tanto juízo como castigo, Jesus também usou isso na sua primeira vinda. Então o que aconteceu na primeira vinda, acontece na segunda. Agora, esse ai, que representa castigo e juízo, não é para todo o povo, não é para todo mundo. Jesus deixou isso especificamente para os escribas e os fariseus, quer dizer, para os religiosos do seu dia. E a mesma coisa está acontecendo agora no nosso tempo. Deixa eu ler só mais um versículo aqui, o versículo 29. Jesus diz: ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, pois que edificai o sepulcro dos profetas e adornai os monumentos dos justos. Então, da mesma maneira que o anjo da guerra, o anjo dos três ai, o anjo dos ai, de Apocalipse capítulo 8, verso 13, Jesus também, na sua primeira vinda, também usou o ai. E o ai, fale que? O que esse ai representa? Representa juízo ou castigo. Agora, este anjo de Apocalipse, capítulo 8, verso 13, o anjo das guerras, fala das três últimas fala das três últimas guerras mundiais. Porque na realidade, durante esse tempo que existe planeta Terra, existe pessoas no planeta, houve duas grandes, apesar de ter guerra quase todo dia, nós temos aí dois países em guerra, né? Lá pro lado do Oriente temos a Rússia e a Ucrânia, e temos Israel contra os países, contra o Hezbollah e os países aí estão em guerra. Mas grandes guerras mundiais só houve duas. E esse anjo, o profeta diz aqui, ó, este anjo fala das três últimas guerras mundiais. Este anjo traz a profecia da importância dessas três últimas guerras. Então esse anjo, ele mostra por que houve essas guerras e por que vai haver a terceira. Qual é a importância? Qual é a profecia dessas guerras? Porque que você perguntar para os estudiosos, os teólogos e muitas pessoas, eles não sabem, mas por trás dessas guerras está se cumprindo profecia. E esse anjo é que mostra, é o que traz a importância dessas profecias, dessas guerras mundiais, tanto da primeira como da segunda, que já aconteceu, e a terceira que está para o futuro. Então esse anjo, ele traz a profecia da importância dessas três últimas guerras. Agora preste bem atenção. Agora, quem é este anjo das guerras? Agora vamos precisar saber sobre quem é esse anjo das guerras. Quem é esse anjo das guerras? O anjo das guerras. Quem é esse anjo? Alguns pastores da mensagem, eu estou falando da mensagem, e também alguns pregadores fora da mensagem, os teólogos, diz que esse anjo é um ser celestial. Os pré-tribulacionistas, os pré-milenistas, os pré-tribulacionistas dizem que esse anjo é um ser celestial. Dentro da mensagem, também tem esses ministros que também acreditam que esse anjo é um ser celestial. Será que é verdade? Irmão, deixa eu dizer algo aqui. No Apocalipse, precisa ser entendido isso. O Apocalipse é o livro que eu tiver equivocado, os irmãos depois podem me corrigir aí. É o livro onde relata mais a aparição de anjos. Agora, no livro do Apocalipse tem dois tipos de anjo. Dois tipos de anjo. Tem os anjos da esfera celestial e os anjos da esfera terrena. Porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. Cada profeta, cada mensageiro que Deus enviou, tanto no Antigo Testamento como no Novo, eles eram anjos. Então, isso precisa ser visto, isso precisa ser entendido pela maioria dos pastores da mensagem que não entendem ainda.
Mas o sétimo anjo veio e trouxe isso para nós. Eles não entendem porque eles não querem. Eles não buscam, não estudam. E outros o que é que fazem? Vai estudar teologia para entender as profecias do Apocalipse. Ora, mas a mensagem não está aí? Uma vez eu, conversando com um ministro, ele disse, não, irmão Jesus, mas eu estou estudando teologia para entender aquilo que o irmão Brana está dizendo. Irmão, você não vai entender nunca usando a teologia. Porque aquilo que o sétimo anjo trouxe para nós não foi pelo meio da teologia, veio através da revelação. Você não vai entender nunca. E tem outros que dizem assim, ó. Outros que dizem assim, não, mas o irmão Brana, eu creio que o irmão Brana foi o mensageiro, mas ele era diferente dos mensageiros que Deus da Bíblia. Aí eu te pergunto, eu faço uma pergunta. O que faz o ministério do irmão Brana ser diferente do ministério de outros mensageiros, de outros profetas que está nas escrituras? O que você acha? O que é que faz a diferença? Aí tem uns pastores teólogos dentro da mensagem. Eu estou falando dos pastores dentro da mensagem. Não estou falando dos pastores da Assembleia de Deus, nem da Batista, não. Estou falando dos pastores dentro da mensagem. Que são os dinossauros da mensagem. Ele diz, não, a diferença do ministério do irmão Brana para os outros mensageiros é porque os outros mensageiros escreveu. E o irmão Brana não escreveu nada. Será que essa é a diferença do ministério do sétimo anjo para o ministério de Irineu, de São Martim, de Lutero, de Paulo, de Wesley, de Colomba? Será que essa é a diferença? Não, irmão. A diferença, sabe o que faz a diferença do ministério do sétimo anjo para os demais? Porque no ministério do sétimo anjo se manifestou o mistério de Deus. Em nenhum outro mensageiro e nenhum outro profeta se manifestou o mistério de Deus, não se cumpriu. Apocalipse 10:7, irmão. Muitos pastores dessa mensagem, conhecem essa escritura de frente para trás, mas eles não entendem. Olha aqui, ó. Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, não do primeiro, porque o primeiro foi Paulo. Não do segundo, porque o segundo foi Irineu. Não do terceiro, porque o terceiro foi São Martim. Não do quarto, que foi Colomba. Nem do quinto, que foi Wesley. E nem do sexto, que foi John Wesley. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá. Há um cumprimento. Esse cumprimento, irmão, que faz a diferença do ministério do sétimo anjo para os demais. O cumprimento é quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Aí eu faço a pergunta mais outra vez. Que mistério é esse, irmão, que se cumpriria? Aqui tá se cumprirá, tá no futuro, porque isso aqui foi escrito em 2.000 anos atrás. Mas hoje isso aqui já passou para trás, já se cumpriu. Quando muitos leem isso aqui, eles leem e ainda jogam para o futuro. Mas isso aqui foi escrito há 2.000 anos atrás. E será que durante 2.000 anos atrás não se cumpriu? Se cumpriu sim, no dia 28 de fevereiro de 1963, quando se cumpriu o mistério de Deus. Através do ministério do sétimo anjo. Agora eu te pergunto, o que é o mistério de Deus? É falar em línguas estranhas? É profetizar? É expulsar demônio? É dom de sabedoria? Não, mas esse mistério de Deus, sabe o que é? É a vinda. É a parousia. É isso que é. Isso aqui é a parousia. A vinda. A presença. Que se cumpriria no ministério do sétimo anjo. Isso que faz a diferença. Isso aqui quando o sol, que é Cristo, e a estrela, que era o mensageiro, virava numa coisa só. Se uniu, se tornou uma coisa só. Vamos aqui. Apocalipse, olha aqui, ó. 19. Apocalipse 19. Deixa eu pegar aqui a escritura. Essa escritura não está na minha mente, mas eu vou ler isso aqui. Apocalipse 19. Apocalipse 19.
Cadê meu Jesus? Olha aqui, ó, olha aqui. Versículo 17 de Apocalipse 19. Olha o que a Bíblia diz. E vi um anjo que estava no sol. Um anjo que estava no sol, quer dizer, o anjo e a estrela, porque a estrela da Bíblia representa anjo, estavam unidos. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as árvores que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Isso aqui, irmão, isso aqui é o sétimo anjo celeste e o sétimo anjo terrestre unido. O sétimo anjo celeste, Cristo. O sétimo anjo terrestre, o mensageiro da era, o sétimo anjo, William Branham. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo o que faz a diferença do ministério do sétimo anjo para o ministério de outros mensageiros? Isso que faz a diferença. Porque é o cumprimento do mistério. E o mistério aqui, irmão, que se cumpriria no ministério, na voz do sétimo anjo, quando ele estivesse tocando a sua trombeta, não é outra coisa senão a parousia. A parousia. Paulo, como primeiro mensageiro, ele profetizou. Ele falou dessa parousia, desse mistério. E falou o que iria acontecer no decorrer quando esse mistério tivesse cumprido. Vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Veja que Paulo, o primeiro mensageiro, profetiza sobre isso. Eis que vos digo um mistério. Quando Paulo fala disso, o que ele está falando? Ele está falando da parousia, da vinda. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Verso 52. No momento, quando que isso ia acontecer? Quando que esse mistério e essa transformação ia acontecer? Ele ia aí, no momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora, para os futuristas da mensagem, eles então esperam isso acontecer lá para frente. Ninguém sabe quando é. Mas, profeticamente, isso já aconteceu. Hoje, nós estamos sendo beneficiados por isso que aconteceu lá a partir de 63, irmão. Então, irmão, é isso que faz a diferença do ministério do sétimo anjo para o ministério dos outros mensageiros. Vamos continuar aqui, porque é muita coisa, irmão. É muita coisa e a gente não dá conta, sabe? Não dá conta das coisas que Deus fez por nós nesses últimos tempos. Agora, quem é este anjo das guerras? Como eu já falei, alguns pregadores, e quando eu digo pregadores, eu estou falando dentro da mensagem. Eu podia citar nome aqui, mas eu não vou citar não, é questão de ética. Mas eu vou dizer assim, eu vou dar título a eles, os dinossauros da mensagem. Diz que esse anjo é um ser celestial. Aí vem aquela pergunta, será? Agora, vamos tomar a Bíblia, irmão. O que é que a Bíblia fala? Será que os anjos celestiais eles podem pregar o evangelho? Vamos tomar Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo... Eu quero ler alguns versículos, irmão, que é muito importante para nós ter a noção. Será que os anjos... eles podem pregar para o povo? Porque aqueles 3 anjos de Apocalipse 14, verso 6 ao 12, para os pré-tribulacionistas e para os pré-milenistas, lá fora da mensagem, eles dizem que durante a grande tribulação, esses 3 anjos vêm pregar o evangelho. Para alguns pastores dentro da mensagem também creem nisso. E ainda tem outros que ainda vão mais além, que vão mais ao extremo. Diz que esse anjo, do versículo 6,
capítulo 14 de Apocalipse, que prega o evangelho eterno, é outro mensageiro que vem depois do sétimo anjo. Mas não é. O sétimo anjo vem dizer, esse anjo aqui, que traz o evangelho eterno, é Martim Lutero, a partir do ano de 1520. Na quinta era da igreja. Mas tem os teimosos, né? Tem uns incrédulos dentro da mensagem que leva para esse lado. Não, esse anjo aí, irmão Jailson, que prega o evangelho eterno, isso é outro mensageiro que vem depois do sétimo anjo. Aí tem vários nomes aí, sabe? Tem vários nomes que apareceu, vários pregadores aí. Aqui no Brasil apareceu o Osmar Rodrigo Costa. Eu posso citar o nome dele, que ele já morreu? E tem Caco Felipe na África, tem William Souto de Santiago lá em Costa Rica, e tem outros por aí, que diz que essa escritura de Apocalipse, capítulo 14, verso 6, se cumpriu no ministério deles. Mas o sétimo anjo, o irmão Brana, vem e diz, não, isso aqui foi Lutero. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre anjo pregando. Sabe que o anjo, agora eu tô falando do anjo na esfera celestial, porque tem dois tipos de anjo. Tem os anjos celestes e os anjos terrenos. Atos capítulo 10, versículo 1 ao 5. Veja o que é que a Bíblia diz. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, olha, tá vendo aí? Ele era temente a Deus com toda a sua casa. Não era só ele não, era toda a sua família. Esposa, filho, todos eles. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de continuação orava a Deus. Além de ele ajudar as pessoas, ele orava a Deus. E era temente ele e toda a sua casa. Este, quase hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este fechou os olhos nele e muito atemorizado disse, quem és, Senhor? E o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Tem subido para a memória diante de Deus. Agora, pois envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Agora, o anjo veio a Cornélio. E por que o anjo não fez o trabalho completo? Por que o anjo não pregou para Cornélio? Não. Ele, o que ele fez? Ele mandou Cornélio enviar pessoas para chamar Pedro. Vamos continuar com as escrituras. Vamos para o versículo 21 e o 22 de Atos, capítulo 10. E descendo Pedro para junto dos varões e foi enviado por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram, Cornélio, um centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação do judeu. Cara, presta bem atenção. Um homem que era de outra nação, de outra origem, de outra descendência, mas ele tinha um bom testemunho do judeu. E hoje, irmão? E hoje? Os crentes, os que se chamam cristãos, até dentro da mensagem mesmo, não tem nem testemunho com os próprios irmãos da mensagem. Meu Jesus, veja a condição que nós estamos hoje. Veja que tipo de geração é essa de crente que nós temos hoje. Só Deus tem misericórdia de nós. Ele disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi enviado por um santo anjo para que chamasse a sua casa e ouvir as tuas palavras. Tá vendo aí, irmão? Um anjo, um ser celestial
veio até Cornélio, mas não pregou para ele. Por quê, hein, irmão Jailson? Por que esse anjo não pregou, não fez logo o trabalho completo? Não, porque não é... Deus não destinou os anjos celestiais para fazer isso, irmão. Deus destinou isso para os anjos terrenos, não para os anjos celestes. Então esses 3 anjos de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, versículo 6 ao 12, não são ser celestiais, são ser terreno, são mensageiros, são homens. A mesma coisa é esse anjo das guerras de Apocalipse 8, verso 13. É um homem, é um mensageiro, é um anjo terreno. Vamos continuar. Vamos para o 28 ao 32. Do livro de Atos, capítulo 10. E disse, vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chama-se comum ou imundo. Tá vendo, irmão? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não importa que tipo de pessoa é. Ele olha para a semente. Que tipo de semente aquela pessoa carrega. Não importa que ela seja um homossexual, que ela seja uma lésbica, que seja uma prostituta, que ela carrega a semente de Deus, Deus vai tratar com ela. E quando Deus trata com aquela semente brota e há uma transformação, há uma mudança de natureza. Meu Deus. E disse, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostra-me que a nenhum homem lhe chama comum ou imundo. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão, com vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Está em casa de Simão Curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo? O anjo veio a Cornélio, o anjo celeste veio a Cornélio em visão e manda Cornélio buscar o anjo terrestre para falar as palavras. Então isso aí, irmão, mostra, isso bota em terra, isso destrói essa ideologia que os anjos celestes vão pregar na grande tribulação, que aqueles 3 anjos de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 ao 12, são 3 anjos celestes que vão pregar durante a grande tribulação. Isso bota em terra, isso destrói essa teoria, esse dogma, esse credo que alguns pastores da mensagem, por ser preguiçosos, o profeta nos deixa um ensinamento muito importante. Ele diz assim, estude as fitas, porque através dela vocês receberão a revelação. E o que é que esses pastores da mensagem fazem? Eles criam dogma e credo dentro da mensagem. Sabe? Com esse negócio de comperismo, vamos fazer comperismo, não sei o quê. E para que serve esses comperismos, essas reuniões, esses encontros de pastores? Para que serve isso? Com todo respeito. Me diga, qual é o benefício que esses comperismos, que esses encontros traz para o povo? Sabe o que traz, irmão? Traz a despesa. Para alguns pregadores, alguns pastores, traz despesa. E onde sai essa despesa? Dos irmãos, dos bancos. Os coitados. Deus tem misericórdia de nós, irmão. Eu não quero me aprofundar mais nisso, porque isso dá dó. Mas vamos ver, vamos continuar aqui com a Bíblia. Capítulo 44, versículo 44 ao 48 de Atos 10. 44 ao 48 de Atos 10.
E disse Pedro ainda essas palavras, e caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Pedro, o anjo terreno. Olha qual foi o tipo de anjo que pregou para Cornélio. O anjo celestial foi até Cornélio e mandou Cornélio enviar pessoas para buscar o anjo terreno, Pedro. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo que anjos celestiais não podem pregar o evangelho? E diz Pedro ainda essas palavras, e caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramara também sobre os gentis. Tá vendo aí, irmão? Porque os ouviu falar em línguas e magnificar a Deus. E respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar água para que não sejais batizados estes também que receberam como nós o Espírito Santo? E aí? E agora? Aí vem, e mandou que fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que foi isso? Não. E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-se que ficasse com ele por alguns dias. Tá vendo aí, irmão? Por que o anjo não terminou a sua obra, não? Não, irmão, porque um anjo celeste não pode pregar para terrenos. Só um anjo terreno que pode pregar para pessoas terrenas. Então isso aqui, irmão, bota em terra, isso derruba esse dogma, essa falsa doutrina que foi criada dentro da mensagem. Que esses pastores teólogos da mensagem, que estão estudando teologia, agora tem pastores da mensagem que estão se gabando. Eu tenho um diploma de escatologia, eu tenho um diploma de PhD, tá vendo aí? Pastores dentro da mensagem. Eu não tô falando dos pastores lá fora, não, da Assembleia, não. Eu tô falando dos pastores da mensagem. Meu Deus. Vamos ver outra escritura para mostrar que o anjo celeste não pode pregar para as pessoas terrenas. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. De 1 Pedro, aqui. Olha o que o apóstolo Pedro fala. Aos que foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviaram do céu. Vós pregou o evangelho para os quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Quer dizer, eles queriam fazer isso. Os anjos queriam pregar o evangelho, mas não foi para eles. Não para os anjos celestiais, sim, mas foi para os anjos terrenos. Então, quando você chega nas escrituras, especificamente no livro do Apocalipse, irmão, você precisa ver que tipo de anjos são esses que está sendo falado, porque tem dois tipos de anjos aqui no Apocalipse: anjo celeste e anjo terrestre. Mas vamos continuar aqui com o anjo das guerras. O anjo das guerras. Por que anjo das guerras? Porque esse anjo, irmão, ele trouxe a profecia. Ele trouxe a importância. O que é que essas guerras, tanto a primeira, a segunda e a terceira guerra mundial, significa? Qual é a profecia que ela traz? Qual é os benefícios? O que foi que se cumpriu nessas guerras? Porque, irmão, tudo que aconteceu na terra, tudo que aconteceu debaixo do sol, não foi por acaso, irmão. A primeira guerra mundial não foi por acaso. A segunda guerra mundial também não foi por acaso. E a terceira guerra mundial que está para o futuro também não vai ser por acaso. Então esse anjo das guerras, que é um anjo terreno, que é um mensageiro, que é um homem, veio e mostrou o propósito, o significado, a importância e as profecias que estavam se cumprindo nessas guerras. Vamos adiante. Vamos adiante. Agora, vamos ver quem é esse anjo.
de Apocalipse, capítulo 8, verso 13. Quem é o anjo das guerras? Eu acho que, para quem tem um bom entendimento, e para quem lê as mensagens, para quem crê na mensagem do sétimo anjo, já sabe quem é esse anjo. Vamos tomar a Bíblia. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Para nós ver, irmão, quem é esse anjo. Esse anjo não é celeste, ele é um anjo terrestre, é um mensageiro. Apocalipse, capítulo 13, verso 14. E é o anjo da igreja que está em Laodiceia. Escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, esse anjo de Apocalipse, capítulo 8, verso 13, é o mesmo da era de Laodiceia, do Apocalipse 13, 13, 14. Vamos adiante. Apocalipse 10, 7. Essa aqui é a escritura mais conhecida entre os pregadores da mensagem, né? Conhece muito, mas entendimento tem poucos que entendem isso aí. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Então, esse anjo de Apocalipse 8, verso 13, ele é o mesmo de Apocalipse 3, 14 e é o mesmo de Apocalipse 10, 7. Vamos adiante. Agora, capítulo 14, verso 9 de Apocalipse. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receberá o sinal na testa ou na mão. Tá indo aqui? Tá vendo que esse terceiro anjo aqui, de Apocalipse 14, verso 9, ele é o mesmo de Apocalipse 3, 14, é o mesmo de Apocalipse 8, 13 e é o mesmo de Apocalipse 10, 7. Para encerrar, versículo 18. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindica os cachos de uva da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Então esse anjo de Apocalipse 14, versos 18, de Apocalipse 14, versos 9, de Apocalipse 10, verso 7, de Apocalipse 8, verso 13 e de Apocalipse 3, verso 14, é o mesmo anjo, é o sétimo anjo, é o sétimo mensageiro da era de Laodiceia. E esse anjo não é celeste, é um anjo terreno, é um homem. Irmão, e a sua mensagem, a mensagem que ele nos entregou, veio nos mostrar as profecias que se cumpriu nos três aios, ou nas três guerras. Na primeira, na segunda e na terceira. Agora, nós lemos as escrituras, lemos a Bíblia, e agora vamos tomar as mensagens para nós ver com mais clareza sobre esse anjo da guerra. Mensagem: a marca da besta, do dia 13 de maio de 1954, parágrafo 30 ao 31. Olha aqui. Marca da besta de 54, 30 ao 31. Olha o que o profeta diz. Agora, este é o mensageiro. Esta é a mensagem do terceiro anjo ao mundo. E você sabe, a mensagem do terceiro anjo está sendo anunciada agora, nesse dia. Agora, irmão. Nesse dia, não é nesse dia agora não, dia 27 de outubro de 2024, não. Era no dia que o sétimo anjo estava pregando. Meu Deus. Oh, Deus maravilhoso. Agora, esta é a mensagem do terceiro anjo ao mundo. E você sabe, a mensagem do terceiro anjo está sendo anunciada agora nesse dia. Este é o voo da mensagem do terceiro anjo. Se você é leitor da Bíblia. 31. E houve 3 ais que a seguiu. Olha, houve 3 ais que a seguiu, que a acompanhou.
O primeiro aconteceu na Primeira Guerra Mundial. O segundo aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Você vê em que estamos entrando agora? Muito bem, estamos no fim da estrada. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo quem é o anjo das guerras? E o profeta diz que a mensagem dele está sendo anunciada agora, nesse dia. Agora, nesse dia, não é agora não, no nosso tempo não. Foi no tempo do irmão Branham, o sétimo anjo que ele estava pregando. Hoje, nós estamos sendo beneficiados pela sua mensagem. Isso foi a mensagem, a marca da besta de 1954. Vamos adiante aqui, vamos adiante. Vamos adiante agora. Vamos para a mensagem às 10 virgens e os 144 mil judeus. Do dia 11/12 de 1960, parágrafo 66 a 67. Olha o que é que o profeta falou. 66 ao 67, da mensagem às 10 virgens, os 144 mil. Eu estou usando aqui a tradução dos crentes da Bíblia. Agora, não existe tempo para Deus. Ele é eterno. Tá vendo? Não existe tempo para Deus. Ele é eterno. Medimos por tempo. A única coisa que sabemos é polegadas e quadrados e milhas e assim por diante. Deus é eterno. Sem princípio e sem fim. Veja, ele é eterno. Agora, em 1914... segundo a doutrina ou os dogma, os credos das testemunhas de Jeová, em 1914 aconteceu a segunda vinda de Cristo. Mas será que foi mesmo? Agora, em 1914, o mundo inteiro estava marchando para a Alemanha para uma guerra mundial. Isto é certo? Todo mundo para uma guerra mundial, e você notou? Claro que era uma coisa estranha. Quero que meu bom amigo, assentado aqui, o padre Moody, compreenda isso. Veja, ele é uma testemunha de Jeová convertida. Vocês entendem? Então, para a doutrina russelita, em 1914 aconteceu a vinda de Cristo. Mas na realidade, o que aconteceu em 1914 foi a Primeira Guerra Mundial, o primeiro ai. 67 da mensagem às 10 virgens. Então isso, todos eles estavam marchando para a guerra. Vocês lembram disso? Em 1914. Agora, não é estranho. Em um declínio da Guerra Mundial, eu tenho o volume dele, no volume 2, por volta da página 44. Aqui o irmão Branham cita um livro histórico que fala da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Ele diz assim, que eles não sabem até hoje quem parou aquela guerra. E isso até hoje, irmão, é até no nosso tempo de hoje. Ninguém sabe quem foi que parou a guerra. Converse com alguns historiadores, alguns professores de história sobre isso. Eles sabem como foi que ela começou, mas como terminou ficou um mistério. Agora, o anjo das guerras veio e mostrou por que ela parou e quem que parou a guerra. Vamos ver aqui. Que eles não sabem até hoje quem parou aquela guerra. O imperador Guilherme disse que nunca emitiu tal coisa. Mas de repente, ela parou e ninguém sabe por quê. Eles estavam lutando aqui na vanguarda. E todos vê, tudo acabou, a guerra acabou. E eles já haviam assinado um tratado de paz sem saber o que aconteceu agora. Claro, gostaria um dos 2 dias para esclarecer isso. Eles não sabiam, mas vamos
restringir e tocar nos pontos importantes. Foi Deus quem a deteve. Olha quem parou a guerra. Foi Deus, diz o profeta, para cumprir sua palavra. Ali está aquele anjo que parou a guerra. Agora, irmão, eu não estou dizendo esse anjo que parou a guerra, que o irmão Breno está dizendo, eu não estou dizendo que foi o irmão Breno que parou a guerra. O irmão Breno, como o anjo da guerra, ele trouxe as profecias e as coisas que se cumpriu na guerra. Mas quem parou a guerra foi Deus, foi o próprio Cristo. O anjo que parou a guerra. Aqueles anjos avançaram com a arma destruidora. O quê? Para destruir o mundo inteiro. E outro anjo disse, espera um minuto. Não faça isso. Temos que selar este servo de nosso Deus em suas testas primeiro. Vamos tomar a escritura. Vamos tomar a escritura, irmão. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Versículo 2 e 3. Aqui. E vi outro anjo. Esse anjo aqui, que João diz assim, e vi outro anjo, irmão. Esse anjo aqui é um anjo celeste. Subiu da banda do sol nascente e que tinha o selo de Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos. Esses 4 anjos aqui, que esse anjo clamou para ele, esses 4 anjos aqui, são terreno. Esse anjo que tem o selo de Deus vivo é um ser celestial. E esses 4 anjos aqui são terreno. A quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Quer dizer, esses 4 anjos terrenos, irmão, que recebeu o poder, autoridade para danificar a terra e o mar, esses 4 anjos aqui é os mesmos de Apocalipse capítulo 9, verso 13. São os 4 ditadores, os 4 mensageiros de Satanás, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Dizendo, não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja assinalado na testa os servos de nosso Deus. Veja, irmão, Apocalipse 7. Veja que Apocalipse 7 tem um significado composto. Apocalipse 7, que fala dos assinalados, tem um significado composto, porque essa escritura se cumpre tanto com a noiva de Cristo, como nos 144 mil judeus. E quando chega em 1918, quando foi que a guerra acabou, Deus que parou, Cristo que parou a guerra, para fazer o quê? Para vir o selamento. E quando foi no dia, em 1933, no Rio Ohio, começou a obra do selamento. Houve o aparecer de Cristo. Cristo aparece para o irmão Branham no Rio Ohio e diz para ele, assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu e a tua mensagem seria precursor da segunda vinda. Tá vendo aí, irmão? Porque Deus parou a guerra para se cumprir essa escritura. Meu Deus, que coisa maravilhosa. O anjo das guerras, o anjo que veio mostrar as profecias que se cumpriu. Meu Deus, irmão. Vou ler mais alguma coisa aqui para nós pararmos, porque é muita coisa. E nós não damos conta. Nós não damos conta. Parágrafo. Agora vamos ler mais outra escritura. Vamos ler o parágrafo 69 da mensagem às 10 vídeos, 144 mil aqui, 69. Que diz assim as escrituras. Diz assim o profeta de Deus, o sétimo anjo. Você percebe? Você percebe? Ela parou no dia 11. Olha, veja quando foi que ela parou, a guerra parou. Aqui o profeta não dá a data, o ano. Em outras mensagens ele dá que foi no ano 1918. Mas aqui ele dá a hora e o mês que ela parou. Para cumprir as escrituras.
Você percebe? Ela parou no dia 11 de novembro, às 11 horas da manhã. Ela parou no dia 11 de novembro. O dia era 11 e o mês era 11, que é novembro. No 11º dia e na 11ª hora do dia. Ela parou no dia 11, às 11 horas, no mês de novembro. 3:11. No dia 11, às 11 horas, no mês de novembro, que é o mês 11. Você se lembra? Então, o que Jesus disse sobre isso? Agora ele vai citar a escritura, que estava se cumprindo quando a guerra parou, em 1918, no dia 11, às 11 horas, no mês 11, que é no mês de novembro. Um homem foi até a vinha para trabalhar uma vez e ganhou um dinheiro. E o próximo foi, e eles eram o povo da 11ª hora. Isso é certo? Ali está eles, o povo da 11ª hora. Eles foram retidos. Agora, está chegando a hora para que eles entrem em cena. E eles estão reunidos, aqueles judeus, para formar uma nação. Eles estavam espalhados por todo o mundo, lá no Islã, em diversos lugares, onde nunca souberam que Jesus esteve na terra. Nunca souberam, mas nada sobre o Novo Testamento ou algo assim. Vamos para a escritura. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, eu vou ler essa escritura para nós encerrarmos, irmão, a nossa humilde palestra. Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 8. E depois eu quero ler aqui outra escritura, porque eu quero deixar aqui um gosto de quero mais. Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 8. Portanto, o reino dos céus é semelhante ao homem, pai de família, que saiu de madrugada e assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajuntando com os trabalhadores a um dinheiro por dia e mandando-se para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ansiosos na praça. E disse-lhe: ide vos também para a vinha e dai-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ansiosos e perguntou: por que estáis ansiosos todo dia? E disseram: porque ninguém nos assalariou. E disse-lhe ele: ide vos também para a vinha e recebereis o que foi justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo. Agora você vê, irmão. Aqui tem um mordomo. E quem é esse mordomo? Quem é esse senhor? Esse senhor, irmão, é o 7º anjo celestial de Apocalipse 11:15. E quem é esse mordomo? É o 7º anjo terreno de Apocalipse 10:7. E aproximou-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo. Não mordomos, mas mordomo no singular. Chama os trabalhadores e paga o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Essa escritura, irmão, já se cumpriu. Essa escritura começou a se cumprir a partir do ano de 1933, quando o irmão Branham começou a trazer o ensinamento da restauração. E se cumpriu, porque o senhor da vinha já veio. Meu Deus, que coisa tremenda, irmão. Aí está, irmão, os motivos das guerras,
o que estava se cumprindo por detrás das guerras. Deixa eu ler só outra escritura aqui, irmão, para a gente encerrar. Que já dá mais de hora de pregação. Eu quero ler só essa aqui, porque depois eu quero trazer um assunto baseado nisso. Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Apocalipse 16, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Irmão, há muitos vídeos aí na internet sobre esse rio Eufrates que fica lá no Oriente Médio. Dizem que o rio está secando, né? Olha aí. Aí, tá vendo aqui, irmão? Que esse anjo já está se cumprindo? Não, irmão. Mas esse rio Eufrates, que a Bíblia ensina aqui em Apocalipse, não tem nada a ver com esse rio Eufrates natural que fica lá para Israel. Não. Isso aqui é simbólico. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E qual foi o primeiro rei que entrou no Oriente? Irmão, isso aqui é tremendo demais. Irmão, o último papa, porque hoje não tem mais isso, mas a Igreja Católica, quando ela começou, ela tinha uma hierarquia papal de reino. O último papa a ser coroado como rei foi o Papa Paulo VI. Ele foi o último. Ele morreu em 1978. Ele foi o último. E quando ele entrou pela primeira vez em Jerusalém, em Israel, quando um religioso fora do judaísmo, que traz outro tipo de religião, entra em Jerusalém, houve um eclipse lunar. E veja o que aqui a Bíblia diz. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Isso começou a se cumprir quando o Papa Paulo VI entrou, pela primeira vez que entrou em Jerusalém, um religioso, um papa. E dizem que ele entrou escondido. Ele secou o rio Eufrates. E esse rio Eufrates aqui, irmão, não tem nada a ver com esse rio aí que estão dizendo que, olha aí, não, esse que aqui é um símbolo. Isso está falando do sistema religioso, que a partir de Paulo VI, isso começou a entrar em Jerusalém. Vai lá em Jerusalém, vai lá em Israel. Veja lá que a cidade está dividida. Cidade nova e a cidade velha. Mas isso é assunto para outra oportunidade, tá bom? Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos abençoe. E eu peço a vocês que vocês se inscrevam no meu canal, tá bom? Para me ajudar. E o meu propósito aqui é ajudar você. Meu propósito aqui não é criticar ninguém, mas tem vezes que eu falo algumas coisas, mas não é questão pessoal. É questão doutrinária, tá bom? Que Deus abençoe. E um forte abraço e shalom para todos vocês. E se Deus permitir, quarta-feira nós estamos de volta aqui mais uma vez no canal Jailson HM TV.